Graças e paz, amados. Uma alegria poder estar mais uma vez compartilhando uma palavra. E é um grande privilégio. Eu creio que aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração vai tocar as nossas vidas. E, amados, o que Deus tem colocado no meu coração esses dias é que a incredulidade impede o milagre. E é o título dessa mensagem, podemos dizer assim. Eu quero compartilhar isso com muito temor e tremor diante do Senhor. E eu creio que essa palavra, ela pode, de fato, mudar a maneira que nós olhamos e entendemos as coisas que Deus tem falado ao nosso respeito, de uma maneira coletiva, de uma maneira individual. Amém? Quero orar nesse momento, pedindo para que o Senhor possa derramar da tua graça, do teu poder, onde você estiver vendo essa mensagem, e que a palavra do Senhor possa produzir transformação na nossa maneira de pensar e enxergar nesse tempo. Amém? Pai querido, Pai amado, obrigado por mais essa oportunidade de poder compartilhar uma palavra, e que essa palavra possa tocar as nossas vidas. Que nós possamos ser transformados pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua palavra que é viva, real, única, verdadeira. Senhor Jesus, que o Teu sacrifício na cruz, que alcançou as nossas vidas, produzindo salvação, possa continuar alcançando muitos outros através da Sua palavra. Espírito Santo, guia, revela, aviva, consola, exorta, edifica, através dessa palavra, a vida de cada amado, de cada amada, que estiver ouvindo, assistindo, em qualquer lugar. Assim, Senhor, apresenta esse momento diante do Senhor, em nome de Jesus. Bom, amados, como eu disse, a incredulidade, ela impede o milagre, né? Porque, de fato, a incredulidade, ela é contra a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. E nesse tempo, nós temos como igreja, ou no nível pessoal, recebido palavras do Senhor. Recebido verdades do Senhor. E a primeira coisa que o inimigo quer colocar em nossa vida é a incredulidade. É dizer, olha, não é bem assim. Olha, não é desse jeito, não é dessa maneira. O que você ouviu não está claro, não é isso. Isso não vai acontecer com você. Esse milagre não vai tocar a tua vida, a tua casa. Isso é para outra pessoa. Mas ele tem usado essa artimanha desde o início, querendo fazer com que a palavra do Senhor não seja verdadeira. E nós temos que tomar muito cuidado quando ouvimos a palavra do Senhor, para não deixar que a incredulidade enche nossa vida. Eu não sei se eu entendi direito, eu não sei se eu li a palavra direito, eu não sei se o Espírito Santo falou direito, eu não sei se aquele irmão que o Senhor usou para trazer uma palavra profética para a minha vida, será que foi aquilo mesmo que ele ouviu? A gente não pode deixar que a incredulidade cerque a nossa vida. Quando nós ouvimos uma palavra de Deus, nós julgamos ela e então se preparamos para ela. Precisamos corresponder com essa palavra. Precisamos ficar atento para que a gente não seja roubado das verdades de Deus em nossa vida. Tem muito cristão que tem sido roubado por acreditar muito mais nas mentiras do diabo do que nas verdades de Deus. As verdades escritas, as verdades faladas. E a pessoa ela começa a andar com Deus desacreditando de Deus, andar com o Senhor desacreditando do Senhor. E eu quero declarar que nenhuma barreira vai impedir mais que você viva aquilo que o Senhor tem de propósito para você. Não acredite nas mentiras do diabo. Tome muito cuidado quando você receber uma palavra do Senhor e você de repente não se encher de incredulidade antes de se encher de verdade. Porque Satanás faz isso. Ele trabalha o tempo todo para que a gente desacredite da palavra de Deus. Ele fez isso em Gênesis.
Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, a Bíblia diz o seguinte: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora, olha o que acontece. Essa é a palavra de Deus para a vida do homem, posteriormente para a vida da mulher, de Adão e Eva, ali no jardim, dizendo: olha, dessa árvore você não come, porque o dia que você comer, você vai morrer. Essa era a verdade. Deus falou a verdade com eles. Mas olha como Satanás é astuto e ele trabalha. Em Gênesis 3, do 1 ao 4, fala assim: ora, a serpente era a mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. A serpente vai dizer para a mulher: olha, o que Deus falou não é verdade. E aí, nesse momento, a palavra da serpente tem mais poder do que aquilo que Deus tinha dito para aquele momento. Não é que a palavra de Satanás tem mais poder que a palavra do Senhor. Mas a mulher, ela começa a acreditar na palavra da serpente e desacreditar daquilo que Deus tinha dito. Deus já tinha dito para ela: não coma, porque o dia que você comer, você vai morrer. A serpente, ela usa de uma artimanha, de um aumentativo daquilo que Deus não tinha dito. Ah, você não vai comer das árvores do jardim? Até a mulher responde: não, das árvores do jardim eu posso comer, o que eu não posso comer é da árvore que está no meio do jardim. Mas a mulher ali, ela é envolvida, ela deixa de acreditar, ela permite que a incredulidade entre no coração dela, e ela não mais acredita na palavra de Deus e come, e todos nós sabemos do resultado disso. Deixa eu te falar, a conversa do inimigo continua a mesma até hoje. Ele só mudou a serpente. Ele só mudou o que ele vai usar para dizer que aquilo que você tem ouvido de Deus não é verdade. Circunstância, adversidade, pessoas. Mas nós precisamos, cada dia mais, retirar toda a incredulidade da nossa vida e crer que a palavra do Senhor é a verdade. Nós não podemos de maneira nenhuma se permitir ser enganado por uma palavra que não vem de Deus, limitando a nossa vida, tirando a nossa perspectiva de viver um milagre, de entrar no novo de Deus, de ser renovado, de ser cheio do Espírito Santo, de ver milagres, de ver sinais, prodígios, maravilhas na nossa vida e através de nós, na vida de outros, dizendo que nós não podemos ser usados por Deus, que precisa de um nível de santidade muito alto para isso, sendo que a palavra de Deus diz assim: creia, todos os discípulos, ide, coloca a mão sobre os enfermos, vão ser curados, coloca a mão sobre aqueles que estão sendo oprimidos, eles vão ser libertos. Não, isso não é para mim, eu não vou viver isso, eu não vou viver aquilo. E Deus está dizendo: você vai. A obra redentora da cruz, ela é poderosa na nossa vida, para transformar a nossa vida, e para que nós possamos ser instrumento de Deus, para tocar outras pessoas, e outras pessoas, pelo poder de Deus, ser transformadas também. Mas muitas vezes nós não acreditamos. A gente acredita naquilo que a circunstância, muitas vezes, coloca de frente para nós. Não, eu não vou avançar, porque eu sou limitado nisso, eu sou limitado naquilo. Não, esse milagre eu não vou viver, essa cura não é para a minha vida. Mas quem disse? Não, Deus até disse uma vez que ia me curar, mas e aí não aconteceu. Amado, não importa o tempo, aquilo que o Senhor disse que vai fazer, Ele vai fazer na nossa vida. Porque é a palavra dEle. E eu preciso andar em fé sobre a palavra que eu recebo, sobre a palavra que Deus envia a mim.
A Bíblia diz em Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Deus é galardoador, Deus ama dar presentes para aqueles que o buscam. Deus ama fazer milagre na vida das pessoas. A bondade é a característica principal, o amor de Deus é algo fundamental na essência dele para com nossas vidas. Por isso que ele manda Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário para proporcionar para nós salvação e vida eterna. E muitas vezes nós deixamos de crer, entramos pelas portas das igrejas, temos os primeiros passos com Deus, mas depois entramos numa inércia terrível. Eu não sei se é bem assim, eu já vi tanta coisa, mas agora eu não sei. E Deus continua falando, Deus continua dizendo. Mas a incredulidade que vem no meu coração, porque quando eu recebo uma palavra de Deus, eu penso que é no meu tempo, na minha hora, da minha forma, e não é. É no tempo de Deus, da forma de Deus. O tempo de Deus é perfeito, a obra do Senhor é perfeita, e ela vai acontecer na minha e na tua vida. Mas nós precisamos eliminar qualquer tipo de incredulidade que possa sondar o nosso coração, que possa roubar a verdade de Deus. Muito cristão tem sido roubado nesse tempo, porque tem permitido que mentiras da serpente, de Satanás, vai no seu coração. Roube as verdades que a palavra diz. Roube as promessas que a palavra está garantindo para os filhos de Deus. Às vezes a gente recebe uma palavra no coletivo para a igreja, vem um novo de Deus, vem um renovo de Deus, vem um tempo poderoso de Deus. Eu não sei se isso é para mim, eu não acredito nisso. E aí isso impede que eu ande nesse tempo, que eu avance nesse tempo. Por quê? Porque eu me torno incrédulo. Eu fecho meu coração. Eu não abro o meu entendimento por uma nova revelação, por um novo tempo de Deus. E aí quando eu vejo milagres acontecendo na vida das outras pessoas, eu começo eu não sei se é bem assim. Eu não sei se é dessa forma. Acho que isso não é para mim não, isso é para aquele irmão. Não! A questão é que aquele irmão recebeu uma palavra, creu, tomou posse e entrou no novo de Deus. Em nome de Jesus, aquilo que você tem recebido da parte de Deus, aquilo que você tem recebido no coletivo, no pessoal, creia, toma posse, ande sobre essa verdade. Não importa o que a circunstância diz, não importa o momento que você está vivendo, não importa o ambiente que você foi criado, não importa qualquer, a tua linhagem de família. Se o Senhor te liberou uma palavra de prosperidade, creia. Se o Senhor liberou um dom de cura sobre a tua vida, creia. Se o Senhor tem te dado o dom de palavra profética, creia. Tudo aquilo que vem de Deus, creia, receba e ande. Não permita que a incredulidade tome conta de você. Não permita você perder o tempo de Deus, porque de repente você diz, eu não sei se isso é para mim. Em nome de Jesus, aquilo que o Senhor está dizendo ao teu respeito, no nível pessoal, no nível coletivo como igreja, como ministério, onde você está, meu irmão, de repente você está nos assistindo, é de outro ministério, o sopro de Deus que Deus está fazendo aí, creia, é para você. O sopro que Deus tem dado para nós nesse tempo, como ministério, como igreja, como família, é para nós precisamos entrar nesse novo de Deus. Mas não pode haver incredulidade, não pode haver barreira. O incrédulo, ele não vê o milagre nascendo, ele vê o milagre de longe. Aquela pessoa foi curada, glória a Deus. Mas ele podia ter participado, ele podia estar envolvido naquele início, ele podia ter visto coisas grandiosas, mas ele não consegue ver. Por quê? Ele só enxerga, não, isso aí não é para mim. Eu vou orar pelo enfermo? Eu vou lançar uma palavra profética? Eu vou viver prosperidade? Eu vou entrar naquela faculdade? Eu vou fazer parte de um grupo que avançou, que cresceu? Não, isso aí não é para mim não. Mas Deus está falando. Deus está falando, mas às vezes não é bem assim. Ou às vezes você ouve uma palavra de Deus tão grande para a tua vida, e você começa a dizer, não, Deus, acho que não é isso não. Você está falando para a pessoa errada. E a incredulidade que está no nosso coração toma conta. E realmente a gente perde isso.
Nós precisamos corresponder com Deus quando nós ouvimos uma palavra. Você não pode aceitar um decreto de morte simplesmente porque está resolvida a tua vida, ou você, não, o médico disse que eu vou morrer. O que o Senhor disse? O que você tem orado? O que Deus tem dito para você? Creia. Ande sobre esta palavra, não importa o tempo. Não importa quanto tempo vai demorar para que a palavra ela venha e toque a tua vida, quanto tempo vai demorar para chegar um milagre. Mas se Deus está dizendo que vai fazer, Ele vai fazer um milagre. Em Marcos, no capítulo 5, tem uma história muito interessante. E eu quero compartilhar essa história com você. Marcos 5, do verso 21 ao 24, diz assim: passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. Ele estava junto do mar, e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. E vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. Veja só, esse homem chega, se prostra, clama a Jesus, e Jesus diz para ele: eu vou com você. E Jesus começa a caminhar com ele. Esse mesmo texto de Marcos, ele continua, a multidão vai seguindo ele, tem aquela mulher do fluxo de sangue que é curado. Jairo está ali no processo. Jairo está sabendo que o Senhor está indo com ele. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado. Quando você clama ao Senhor, quando você se rende, quando você adora, quando você tem um coração quebrantado, o Senhor vai te ouvir. O Senhor vai te ouvir. Vai vir a resposta do céu. Jairo, ele consegue fazer com que Jesus olhe para ele e diga assim: eu vou com você, eu vou estar com você. E Jesus começa a ir com Jairo. Nesse meio do caminho, a multidão aperta, a mulher do fluxo toca em Jesus, Jesus para, sabe que dele saiu virtude, quer saber quem é, e está todo mundo ali, Jairo está ali com ele. De repente, o verso 35 ao verso 43, chega alguns homens e dizem assim: ó, para, não precisa mais. Olha só o que diz o texto. Estando ele ainda falando, Jesus estava falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, a Jairo: não temas, crê somente. Veja bem, Jesus está indo para resolver aquela situação. O autor da vida está indo. E de repente chega uma mensagem, vem uma serpente. Ó, não precisa mais, pode parar, porque sua filha já morreu. Mas quando você clama ao Senhor, e vem uma mentira e você está atento, você vai receber a verdade do Senhor. Jesus olha para Jairo e diz assim: não temas, não acredite nisso, não deixe abalar a sua fé, crê somente que você vai ver o que vai acontecer. Sabe, amados, às vezes nós recebemos a palavra do Senhor e nós temos que crer somente. Não importa quanto tempo vai demorar, não importa o que vai acontecer, não importa o tempo da espera. Jesus está conosco, Jesus está envolvido no processo, Jesus está junto com você, o Espírito Santo mora dentro de você. E nós vamos crer somente. Nós precisamos apenas dizer assim: quem está comigo? Quem falou? Que palavra eu tenho ouvido? Quem eu estou seguindo? É Jesus? É Jesus. Então, opa. Jesus está dizendo para mim e para você, nesse tempo: creia somente. Crê.
E não permitiu, continua o texto, que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Entrando, disse-lhe: por que vós alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Eles estavam lá, muitos aqui, naquela época, como o costume dizia, contratados para chorar e para prantear a morte de um ente querido. E Jesus chega e diz assim: por que vocês estão alvoroçados? Por que vocês estão chorando? Por que vocês estão nesse processo? Por quê? A menina não está morta. Peraí, quem está falando que a menina não está morta? Jesus. Eles começam a dar risada. Eu não acredito, acho que ela morreu. Jesus está dizendo: a menina não está morta. Aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida não morreu. Mas eu não posso deixar que alvoroços e choros venha no meu coração e crie um ambiente de incredulidade. O texto continua dizendo: porém, ele, tendo-os feito sair. Quando Jesus olha aquilo, ele vai assim: ó, sai. Não vai ficar ninguém aqui. Só vai ficar quem veio comigo, o pai e a mãe da criança. Tome cuidado com quem está cercando você. Quando você recebe uma palavra de Deus, olhe quem são as pessoas que você compartilha essa palavra. Porque de repente alguns vão dizer assim: eu já ouvi sobre isso. Eu sei como é que é isso. Não é bem assim, né? A gente sabe, a gente está há muito tempo na igreja, a gente sabe como acontece. Opa, quem me disse foi Jesus. O Espírito Santo me revelou. Eu recebi aquela palavra de domingo passado, eu estava no culto, eu estava na célula, eu recebi uma palavra de Deus. Como é que isso não vai? Como é que é isso? Alguns vão dar risada: isso aí não é assim não. As coisas não são bem assim. Lembra-se, Jesus tirou os incrédulos. Alguns textos mais profundos que o Senhor arrancou eles de lá. Sai daqui. Sai daqui. Lembra que eu disse? Nós não podemos apenas ver o milagre depois de pronto, nós temos que participar dele. Nós precisamos ser esses que Jesus levou, Pedro, Tiago, João, para dentro, para ver o milagre nascendo, para ver as coisas mudando, sendo transformadas, renovadas. Claro que a gente se alegra em ver o milagre pronto. Glória a Deus, olha, aquela pessoa estava enferma, tinha um decreto de morte sobre ela, e agora ela está curada. Glória a Deus, aquele ali recebeu uma palavra de Deus, e sabe, e agora ele prosperou. Isso é bênção. Mas gostoso é quando alguém vem dizer para você o seguinte: olha, eu recebi uma palavra de Deus. Fala assim: conta. E aí fala: é isso que vai acontecer. Você recebeu de Deus, eu creio. E aí você se torna aquele processo. E daqui a pouco a pessoa volta para você e diz assim: olha, aconteceu. Você fala: eu lembro, nós estávamos juntos quando você recebeu a palavra. Eu lembro quando você me contou. Eu lembro quando o Senhor disse que aconteceu isso na sua vida. Outra forma é quando você participa e diz assim: olha, o Senhor está dizendo, e a pessoa recebe do outro lado, e aí fica aquele ambiente, aquela atmosfera de fé, e o Senhor fala: opa, aqui é o lugar onde eu vou preparar um milagre, é nessa família que eu vou entrar e salvar todo mundo, é esse que eu vou abrir uma porta, é esse que eu vou trazer uma esperança, porque tem um ambiente de fé, tem um ambiente que reconhece Jesus, tem um ambiente que sabe quem está com Ele. E nós não podemos de maneira nenhuma perder essa simplicidade no Evangelho. Às vezes, amados, nós somos tomados por tantas coisas, tantos princípios maravilhosos, mas a gente perde a essência. Quem falou? Se o Senhor falou, não pode haver incredulidade naquilo que Ele fala.
Se o Senhor está dizendo que vai fazer, eu preciso crer naquilo que o Senhor está dizendo que vai fazer. Se Ele disse que vai salvar o teu filho, Ele vai salvar o teu filho. Se Ele disse que vai restaurar o teu casamento, Ele vai restaurar o teu casamento. Se Ele disse que vai abrir uma porta de emprego excelente, Ele vai abrir uma porta de emprego excelente. Se Ele disse que é para você ir e colocar a mão sobre os enfermos, que vai haver cura, então você ande segundo essa palavra que você tem enviado. Que nós possamos, como cristãos, homens de Deus, mulheres de Deus, nós possamos ter nosso coração cheio de fé, ao ponto de ver milagre, ao ponto de participar de milagre, ao ponto de tirar toda incredulidade. Não importa se é uma situação, não importa o tamanho da adversidade, não importa se uma palavra de alguém muito querido ou querida que vem e fala, não, isso aí não é para você. Não importa. A gente precisa olhar e dizer assim, o que o Senhor me disse. É sobre isso que eu vou andar. É dessa maneira que eu vou viver. O Senhor chega na casa de Jairo. Naquele ambiente. Ele diz para as pessoas, não, por que vocês estão chorando? Ela não está morta. Eles dão risada dele. Ele tira as pessoas. Sai daqui. Por gentileza. Sai. Não sei nem se ele falou por gentileza, viu? Tirou aquelas pessoas dali. Entrou os três, Jesus, o pai e a mãe da menina. Tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam. E entrou onde a menina estava deitada. Tomando a mão da menina, disse, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse. E disse-lhe, dai-lhe de comer. Sabe, amados, na nossa trajetória vai chegar alguém, muitas vezes assim, por que você está incomodando? Por que você está aí? Não deixe que essas perguntas roubem a tua fé. Nós não podemos deixar que essas perguntas venham roubar a nossa fé. Jairo estava com Jesus. E que bom que Jairo estava com Jesus, porque Jesus fala para ele assim, ó, creia somente. Não entre nessa pilha. Não creia nessa mensagem contrária. Não creia nessas palavras que eles estão dizendo. Por que você está incomodando o mestre? Ela já morreu. Eu não disse que ela morreu. Jesus está dizendo para mim e para você nesse tempo. Creia. Tire a incredulidade. Não deixa que a adversidade possa roubar a verdade de Deus. Igual quando o Senhor disse que Abraão teria um filho, mesmo ele de idade avançada, mesmo de Sara. E ele teve um filho. Passou grandes coisas. Errou no processo. Mas a palavra do Senhor levou ele a viver aquilo que Deus tinha dito para ele. Às vezes, amados, nós precisamos tomar uma posição na nossa vida. Uma única posição. Eu vou andar segundo aquilo que o Senhor tem dito. Segundo os princípios da sua palavra, segundo as verdades reveladas. Eu não vou permitir que incredulidade entre no meu coração. Alguns dizem que a menina, ela não estava morta, mas ela estava num estado muito ruim. Porém, essa menina,
segundo um texto de Lucas, vai dizer que o espírito voltou. E isso é algo que marca a nossa vida. Lucas, capítulo 8, vai falar sobre isso. E o seu espírito voltou. Isso vai apontar para que ela estava morta. Aqueles homens não estavam inventando algo. E aqui é um ponto que eu quero compartilhar bem forte contigo. Não é uma questão de que eles estavam mentindo. Mas a questão é entender com quem eu ando. Jairo, naquele momento, estava com Jesus. Jesus estava acompanhando Jairo. Jesus disse para Jairo: não temas, apenas creia. A questão não é o outro. A questão é o meu fundamento. O meu relacionamento. Se eu realmente creio em Cristo Jesus e na sua palavra. Não importa a adversidade, não importa o problema de relacionamento, não importa a circunstância, não importa as enfermidades, não importa o tamanho dos problemas. Eu clamei ao Senhor, eu me prostei ao Senhor, eu lancei minha causa, ou as minhas causas, ao Senhor. O que Ele me respondeu? Aquilo que o Senhor diz, aquilo que a sua palavra diz, é o que me importa. A incredulidade, ela impede o milagre. Aqui tinha pessoas, tinha um contexto, mas hoje a incredulidade ela está no nosso coração, na nossa mente. Nós temos que pedir para o Senhor, em fé, crendo que Ele é poderoso para fazer. Que Ele nos mostre a nossa incredulidade. E que nós possamos agir com ousadia, no nome de Jesus. E decidir arrancá-la, mandar ela embora. De todo alvoroço, de tudo aquilo que produz pânico, de tudo aquilo que faz com que eu desanime. E eu comece a olhar para a palavra e para a presença do Senhor através do Espírito Santo. E creia. Que eu e você possamos olhar para a palavra do Senhor Jesus, para aquilo que o Senhor nos disse. E que possamos crer somente nisso. Para que a gente não seja roubado. Para que nós não sejamos enganados. Para que a serpente não se levante contradizendo a palavra de Deus e nós, consciente ou inconscientemente, começamos a acreditar na serpente e não na palavra de Deus. Nós precisamos tomar uma atitude nesse tempo de crer que milagres, que sinais, que prodígios, que maravilhas acontecem em nossas vidas e através de nós. Nós precisamos nos encher de fé e dizer para situações e adversidades que se levantam contra nós e dizer assim: a palavra de Deus é verdadeira. A palavra que o Senhor disse, é sobre ela que eu ando. Oh, xeremanasso de canta na manas. A palavra de Deus é a minha fonte de vida.
é aquilo que me produz alegria, é aquilo que me renova, é aquilo que me encoraja, é aquilo que me alinha, é a palavra de Deus. Não são circunstâncias, não são adversidades, não são pessoas, não são situações, não é problema financeiro, não é problema de abundância, não tem nada que me tire de viver aquilo que a palavra de Deus diz que eu vou viver. Eu preciso entrar nessa dimensão, particularmente falando. Eu, Elbert, preciso entrar nessa dimensão, dizer: Senhor, eu creio, e que nenhuma incredulidade possa nem de perto passar perto do meu coração, mas que eu possa mergulhar na tua verdade e viver sobre a tua verdade. E a unção que estiver sendo liberado vai tocar a minha vida, e a palavra que está sendo liberada vai tocar a minha vida, e eu vou viver segundo a estação de Deus. Como no passado, o povo no deserto. A nuvem se movia, o povo se movia. A nuvem parava, o povo parava. Esse era o sinal, esse era o momento. Assim tem que ser em nossa vida. Por onde andamos? Pelo mover do Espírito Santo. Como andamos? Pelo mover da palavra de Deus. Como saímos de determinadas situações? Segundo o que diz as Escrituras. Como nos movemos para determinadas situações? Segundo o princípio da palavra de Deus. Eu não vou viver pelas minhas emoções. Eu vou viver pelos princípios da palavra de Deus. E aquilo que o Senhor diz é verdade. A alma vai gritar. Olha, não é bem assim. Não é dessa forma. Milagre não acontece assim. Não, Deus disse que ia fazer, Ele vai fazer. Ah, mas olha, já passou 5 anos, não importa. Ele disse. Eu continuo crendo, eu continuo louvando, eu continuo adorando, eu continuo me prostrando, eu permaneço firme. Por que você permanece? Você não está vendo que não está acontecendo? Não aconteceu, mas vai. Por quê? É a palavra. Quem falou? O Senhor. E aí vem, mas por que não aconteceu ainda? O problema não é do Senhor, o problema é comigo. Vai acontecer. Eu preciso me render mais. E daqui a pouco você começa a viver um outro ambiente. Eu quero declarar sobre a tua vida, sobre as nossas vidas. Nós vamos ver milagres, mas nós vamos participar de muitos milagres. Em nossas vidas. E através de nós na vida de outros. Porque nós vamos anular. No nome de Jesus, não na nossa força. Nós vamos pedir para que o Senhor possa nos ajudar a discernir a palavra dEle. E não acreditar na serpente. E saber que Ele está conosco. Na medida que nós mergulhamos, nos quebrantamos, nos rendemos a Ele. E se estamos com Ele, recebendo as suas palavras, cabe a nós tão somente crer. Essa é a verdade. Eu preciso crer. O ambiente de incredulidade, ele é cercado por muitas vozes. E essas vozes, se nós não tomarmos cuidado, vai roubar o nosso milagre. Vai roubar a unção que Deus está derramando. Nós não vamos conseguir mergulhar na verdade de Deus, no milagre, por conta de ouvir mentiras. Que o Espírito Santo de Deus possa guiar cada um de nós, para que possamos viver cada dia milagre. Se tem incredulidade em mim e em você, nós precisamos pedir para o Espírito Santo abrir os nossos olhos e o nosso entendimento. Temos que nos arrepender e mergulhar no milagre de Deus. Amém, amados? Quero terminar orando essa mensagem, pedindo para que o Espírito Santo nos guie em toda a verdade. Pai, esse é um tempo poderoso do Senhor.
Eu creio que o Senhor tem muito milagre para fazer no meio do seu povo. Creio que o Senhor tem muitas unções para derramar individualmente, coletivamente como igreja. Mas sei que muitas vezes, Senhor, por situações, adversidades, palavras que ouvimos, consciente ou inconscientemente, nós permitimos que muita incredulidade venha sobre nós. E por causa disso, deixamos de viver milagre. Porque deixamos de crer em Sua palavra. Deixamos de entender que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Espírito Santo, toca as nossas vidas. Guia-nos para toda a verdade. E cada um de nós, neste tempo, possamos viver milagres e milagres do Senhor Jesus. E que vamos saber que tudo tem a ver com a Tua palavra e não conosco. E o Teu nome será glorificado e exaltado. Espírito Santo, invada cada lar, cada ministério, cada pessoa. Onde essa mensagem chegar, quero declarar cura, libertação, restauração, avivamento, renovo de Deus. Que os nossos olhos e nosso coração possam estar abertos a viver o sobrenatural de Deus. Espírito Santo, guia-nos em toda a verdade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Em nome de Jesus. Amém e amém.